Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Luz no Mundo. Eu sou Ronaldo Oliveira e vim compartilhar com você hoje, por meio deste canal, a homilia do Padre Leomar Montanha da Arquidiocese de Maringá. A reflexão será sobre o terceiro domingo do tempo comum, ano C. No princípio era a palavra, hoje é a palavra. No final nos defrontaremos novamente com a palavra. Na liturgia deste domingo, terceiro do tempo comum, veremos na primeira leitura, Neemias capítulo 8, versículo 2 ao 4, do 5º ao 6º, do 8º ao 10º, a importância da palavra de Deus na vida das pessoas reunidas em assembleia, isto é, participando da vida da comunidade, lendo, estudando e fazendo a experiência da palavra de Deus. A vida e o país são reconstruídos a partir da palavra de Deus, pós-exílio. Embora a Bíblia seja o segundo livro escrito por Deus, o primeiro é a vida, e não tendo a finalidade científica, ela forma as pessoas na justiça, como diz 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, refutar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver, educar na justiça, a fim de que a pessoa de Deus seja perfeita e perfeitamente preparada para toda boa obra. Em torno da palavra, as pessoas tentam reconstruir o país, recuperar a memória do passado e conservar a própria identidade como povo. Esse texto de Neemias é uma catequese, uma liturgia, enfim, é um modelo de como deve ser uma celebração da palavra. Primeiro, gera comunidade. Toda a comunidade é convocada a escutar a palavra. O local da leitura é cuidadosamente preparado. Segundo, gera louvor a Deus. O livro é acolhido de pé, de forma solene e em atitude de respeito, para que o mundo creia. Exemplo, a reanimação de Lázaro. Terceiro, leitura e homilia mexem com a vida do povo. A palavra é aclamada pela Assembleia, proclamada claramente e explicada numa linguagem compreensível a todos. A palavra interpela e provoca no povo uma atitude de conversão. Falou da vida, dos erros, sofrimentos e esperanças. Todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Então, emoção. Quarto, caráter festivo. Não fiquei triste nem choreis. Tudo termina numa grande festa. A palavra é geradora de alegria e festa. Tempo da graça de Deus, Kairós. Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Quinto, gera partilha, solidariedade, conversão, mudança. Um novo mundo possível, novo comportamento. O Catecismo da Igreja Católica, nos números 2652 e seguintes, apresenta algumas dicas de como entender melhor a palavra de Deus. Os degraus que devemos subir. Leitura orante. Primeiro ponto. Ponto de partida. Conhecer o texto. Situar, explicar. A questão. O que diz o texto? Exegese. Segundo. Meditar o texto. Atualizar, ruminar, remastigar, aplicar. A questão. O que diz o texto hoje? Hermenêutica. Terceiro, suplicar, recitar, orar. A questão: o que o texto me faz dizer a Deus? Resposta: mexe com a vida, força da palavra. Quarto, ponto de chegada: contemplação e experiência de Deus, agir, compromisso com o reino, ver o mundo, a vida, o passado, o presente e o futuro com os olhos de Deus.
Salmo 18b. Algumas pessoas às vezes nos dizem: se Deus falasse comigo, se eu o visse, etc., faria grandes proezas pelo bem, pela igreja e assim por diante. Muitos que o viram crucificaram-no, outros que não o viram creram nele. O mistério é se acolhemos ou não a sua palavra. Neste sentido, o Salmo de hoje, o 18b, nos ajuda a pensar: vossa lei é perfeita, vossas palavras são espírito e vida. Na segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 30, o apóstolo Paulo nos diz que cada pessoa é um dom para os outros e deve estar a serviço da comunidade e do bem comum. Os dons que Deus nos dá jamais devem ser usados para desunir, mas para o crescimento mútuo entre as pessoas. Cada pessoa é convidada a louvar a Deus pela diversidade de dons que se manifestam na comunidade. Deus não precisa nos pedir licença para se manifestar de forma diferente do que pensamos e agimos. A igreja é o corpo místico de Cristo. Nela Deus age, fala, ensina, cura, perdoa e salva. No Evangelho, Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 4, e depois, no capítulo 4, versículos 14 a 21, vemos as origens da opção de Deus. Galileia, terra dos humildes e marginalizados. E também quem são os amigos de Deus? Teófilo, os que buscam sua intimidade. É neste local e com seus amigos que Jesus revela sua missão, seu programa de vida, sua preocupação. Sua palavra possui a força de Deus, consola, interpela, cura e salva. Quando acolhemos sua palavra, ela se torna carne. Hoje se cumpriu esta palavra que acabaste de ouvir, e nos ajuda a seguir o caminho, livres e felizes. Passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Não somos apenas destinatários, mas também instrumentos vivos da palavra de Deus. Nossa vida não terá eixo em torno do qual girar. O Papa São João XXIII dizia que o grande inimigo de Deus, o Papa São João XXIII dizia que o grande inimigo de Deus no mundo é a ignorância, que é a causa e a raiz de todos os males que envenenam os povos e perturbam muitas almas. É a encíclica Cátedra de Pedro, 29 de 1959. A ignorância do conteúdo de fé significa geralmente falta de fé, desleixo, desamor. Frequentemente, a ignorância é filha da preguiça. Quem dizia isso é São João Crisóstomo, lá no livro A Corrente de Ouro, página 78. O Papa Santo João Paulo II recorda que, sem um estudo autêntico da palavra de Deus, a evangelização não se explicita devidamente. Corre-se sempre o risco de desfigurar o significado autêntico e integral da missão evangelizadora e consentir ao mal, às vezes de forma coletiva que leva à marginalização social. O consentimento ao mal, que é um sinal preocupante de degeneração intelectual, espiritual e moral, não só para os cristãos, está produzindo em numerosos contextos um desconcertante vazio cultural e político que torna incapazes de mudar e renovar. Enquanto as relações sociais não mudarem e a justiça e solidariedade permanecerem ausentes e invisíveis, as portas do futuro fecham-se e o destino de outros tantos povos fica aprisionado num presente cada vez mais incerto e precário. Isto está na obra Pontifício Conselho de Justiça e Paz para uma melhor distribuição da terra, o desafio da reforma agrária. Queridos irmãos e irmãs, boa reflexão e que possamos produzir muitos frutos para o reino de Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.